O milionário encontra a mulher virgem idêntica à filha falecida, chorando na chuva. Ricardo não acreditava no que via. Na calçada escura e enlameada de uma rua vazia em São Paulo, sob a luz trêmula de um poste amarelado, uma jovem mulher tremia inteira, encharcada pela chuva cortante. Os cabelos longos escorriam na face, livres e molhados, enquanto lágrimas misturavam-se à enxurrada que caía do céu cinzento. Ela era perfeita, perfeita até demais, a cara da filha que ele perdera há pouco mais de um mês. O frio apertava nos ossos, e o coração de Ricardo pulsava com uma força doída e confusa, como se ele estivesse preso num delírio cruel. A tempestade rugia. O trovão trovejava, fazendo o chão tremer sob seus pés. Ele saiu voando da mansão, um palácio de vidro e aço, tão vazio quanto sua própria alma, arrastando-se pelas ruas desertas, como se buscasse algo que nem sabia o que era. Tudo o que queria era esquecer, fugir da dor que lhe esmagava a garganta. Mas ao cruzar o poste, aquela imagem exata, viva, dolorosa, cortava o silêncio da noite como uma lâmina. A mão dele tremeu quando tocou seu ombro molhado. — Você tá bem? Ele perguntou, engolindo o nó na voz, quase sem ar. Ela virou a cabeça devagar, olhos vermelhos, afundados em lágrimas. — Não, eu tô fugindo, respondeu ela, numa voz sufocada, que parecia carregar séculos de medo, de um passado que não me deixa respirar. Ricardo sentiu o peito apertar. A angústia no olhar dela era a mesma que ele via no espelho todas as manhãs. Algo naquela jovem parecia não só ligada à filha, que ele jamais poderia ter de volta. Parecia destinada a ele, puxada para o mesmo buraco escuro onde ele se afogava. — Quem é você? Ele disse, sem conseguir esconder o tremor na voz. — Me chamo Ana, ela disse, um sussurro rouco. E parece que nosso passado está entrelaçado, de um jeito que eu não entendo, mas que assusta demais. O silêncio tomou conta, enquanto o outro raio rasgava o céu, iluminando por frações de segundo as expressões cruas dos dois. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Não era só o luto, havia algo mais, um segredo pesado, sombrio e perigoso. — Tem gente atrás de mim, Ana confessou, olhando discretamente para os becos sombrios. — Eles não querem que eu conte nada, nem que me aproxime de quem pode mudar tudo. Ricardo engoliu. Seu mundo luxuoso, feito de silêncio e ausência, começava a tremer. Naquela noite, ele não só encontrara uma mulher perdida na tormenta. Ele havia tropeçado numa trama que poderia virar seu próprio luto em um pesadelo ainda pior. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger essa Ana, que parecia mais do que um rosto no meio da tempestade? Que segredos enterrados na história da família dele estavam prestes a vir à tona? Ele não sabia, mas uma coisa estava clara. Aquela noite não terminaria até que ele, finalmente, encarasse o passado obtuso que vinham sufocando há tempos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual? Ricardo mal teve tempo de absorver as palavras de Ana. A tempestade se intensificava e um pressentimento pesado preenchia o ar. Ele sentiu um frio na espinha, um sinal de que algo muito maior estava à espreita. — Por que você está fugindo? Ele perguntou, a urgência em sua voz quase a sufocando. Ana olhou em volta, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse de entre as sombras. — Eles querem me calar. Mas não posso deixar isso acontecer. O desespero em seu olhar fazia o coração de Ricardo acelerar. Ele não entendia ainda o que estava acontecendo, mas podia sentir que esta moça tinha algo importante a dizer. Então, um grito ecoou no silêncio da noite. Um som cortante e desesperado, que fez Ricardo e Ana se virarem rapidamente. No fundo da rua,
Uma figura apareceu, uma silhueta misturada às sombras, correndo em direção a eles. À medida que se aproximava, a imagem se tornava mais clara. Era um homem, com uma expressão feroz e um olhar determinado. Ele ia direto para Ana. Você não pode ficar aqui! O homem gritou, a voz carregada de uma raiva ameaçadora. Ricardo sentiu sua pulsação disparar. Ele não sabia quem era aquele homem, mas a forma como ele se dirigia a Ana sugeria perigos escondidos. Ana começou a recuar, o pânico no rosto. Por favor, não! Eu só quero saber a verdade! Era como se ela estivesse se debatendo entre a luz e as trevas, entre a esperança e o desespero. A tensão no ar atingiu um ponto insuportável quando o homem avançou e, em um movimento rápido, puxou Ana para baixo de um abrigo sob uma marquise. Ricardo não conseguia mais ficar parado. Ele se lançou em direção a eles. Solte-a! Gritou, a adrenalina o levando. Ele já não se importava com as consequências. Mas antes que pudesse alcançá-los, uma explosão de luz cortou a noite. Um clarão ofuscante iluminou tudo ao redor. E um forte estrondo reverberou, como se o céu tivesse se partido ao meio. Ricardo caiu, atordoado, enquanto a luz o envolvia. Quando a visão retornou, ele se levantou rapidamente, apenas para encontrar um cenário de caos. O homem estava no chão, com a expressão congelada em terror. Ana estava ao lado dele, mas algo estava errado. Algo não fazia sentido. O homem segurava um objeto reluzente, que agonizava em suas mãos, como um símbolo de poder. Ao olhar mais de perto, Ricardo viu que parecia ser um colar antigo, com um pendente misterioso que brilhava intensamente. Ana, tremendo, olhou para Ricardo. Você não entende nada. Sua voz mal saía, e o desespero em seus olhos se transformou em algo quase sobrenatural. Isso é uma herança. Não é só sobre mim, é sobre você também. Os olhos de Ricardo se arregalaram enquanto a conexão entre eles parecia desmoronar em sua mente. Como assim? O que você está dizendo? Seu passado e o meu estão ligados. Este colar, ele guarda segredos que vão além da dor que você sente. Ele pode mudar tudo. E ali, na chuva, o mundo ao redor parecia parar enquanto ele tentava processar a enormidade da revelação. Mas, em meio ao choque, um novo grito cortou o ar. Um grupo de homens surgia das sombras, em direção a eles, como predadores prontos para atacar. Ricardo sentiu o puxão do destino, uma urgência pulsante presa em seu peito. Ele tinha que proteger Ana, mas a verdade a respeito do colar e de seu próprio passado se tornava um fardo. O que mais ele não sabia? E mais importante, a que preço eles pagariam por isso? A tensão no ar era palpável. Ricardo sentiu o coração disparar enquanto os homens se aproximavam. E não haveria como recuar agora. O colar brilhante nas mãos do homem caído fez o tempo parecer parar. Ana olhou. A expressão dela misturando confusão e pavor, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Eles vêm! Gritou Ricardo, puxando Ana pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz irrompeu do colar nas mãos do homem. Era um brilho intenso, que iluminou a noite como um relâmpago. Ricardo fechou os olhos, sentindo a onda de calor e energia. Quando abriu novamente, o homem estava de pé, os olhos fixos no colar, e um sorriso cruel se espalhou em seu rosto. Você realmente pensou que poderia escapar, Ana? A voz dele era suave, mas carregava um veneno que fazia o medo crescer no peito de Ricardo. Papai, Ana sussurrou, os olhos se arregalando. O chão pareceu tremer sob os pés de Ricardo. Pai, o que diabos está acontecendo? Ele olhou para Ana, buscando respostas. Esse homem, ele não apenas me persegue, ele é meu pai. E o colar, ele não é só uma peça de joia. É a chave para um segredo familiar. O segredo que você nunca deveria saber. Tudo ao redor de Ricardo desabou. O homem, que parecia uma ameaça, agora se tornava um novo jogador na confusão. A revelação desnudou um labirinto de mentiras. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, a mente girando. Silêncio! O pai de Ana gritou.
sua voz ecoando pela rua vazia. Ele apontava o colar para Ricardo. Esse legado não é seu! E eu não posso deixar você se meter onde não pertence. Ana estava em estado de choque, a boca entreaberta. Papai, por favor, pode nos contar. Precisamos saber. Você está em perigo, Ana. Ele respondeu com um ardor perigoso. E você, Ricardo, deveria ter ficado longe dela. A verdade que você busca não é algo que possa suportar. O pânico tomou conta de Ricardo. O homem estava certo de que havia algo mais profundo, algo emaranhado no passado de sua família. Mas qual era a relação entre eles? Por que você a está perseguindo? Que verdade é essa que não posso suportar? As vozes se fundiram ao som da chuva e, de repente, uma sirene distante cortou o silêncio como uma lâmina afiada. O pai de Ana se virou, o olhar feroz fixo no caminho que eles haviam tomado. Eles não podem encontrar você aqui. Ele parecia mais ansioso agora. Precisamos ir. Agora. Ricardo e Ana trocaram olhares, a confusão misturando-se com uma faísca de determinação. Não vou deixar você fazer nada com ela. Ricardo gritou, o instinto protetor fazendo sua adrenalina ferver. Então você não faz ideia do que está dizendo. O homem rosnou, os músculos tensionados de raiva selvagem. Ele apertou o colar com força, e de repente, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. A luz do colar pulsava, e a chuva parecia parar, como se o mundo estivesse prestes a mudar. Ricardo sentiu o ar vibrar. O tempo parecia se esticar. Cada segundo uma eternidade, enquanto o olhar do pai de Ana se tornava mais intenso. Uma energia elétrica fluiu entre eles, como se algo se preparasse para ser revelado. Isso não termina aqui, o homem declarou, a fúria ardendo em seu olhar. Você vai descobrir, Ricardo, a verdade que você não pode ignorar. E antes que qualquer um pudesse reagir, o colar emitiu um clarão ofuscante que envolveu tudo. Ricardo não conseguia ver, mas o eco das perdas circunstâncias reverberou ao redor deles. E no fim do clarão, ele não sabia o que restava. Apenas podia sentir a presença de Ana ao seu lado, a incerteza pulsando entre eles. O mundo girava em novas possibilidades, uma verdade prestes a ser desenterrada, mas que mesmo assim parecia guardada sob camadas de medo e segredos. A pergunta permanecia: que destino aguardava a eles, agora que o passado finalmente começava a emergir? O clarão do colar se espalhou pela cidade como um relâmpago. Ricardo pisquiou, tentando se ajustar à luz ofuscante, mas o mundo ao seu redor parecia ter se distorcido. Ele sentia o coração acelerado, a respiração ofegante. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a figura do pai de Ana começou a se desvanecer. Ele parecia estar se fundindo com a luz, como se fosse uma sombra sendo tragada pela escuridão. Não! Gritou Ana, desesperada. Papai, não! Mas era tarde demais. A luz do colar brilhou intensamente e, em um instante, tudo sumiu. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés, a pressão na cabeça, como se estivesse sendo puxado por algo maior que ele mesmo. Foi então que um grito ecoou no espaço vazio. Não era de Ana, mas de uma criança. Um grito de pavor. Ricardo! A voz de Ana estava lá, mais distante, como se viesse de outra realidade. E então, tudo ficou escuro. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, ele se viu em uma sala estranha, cheia de quadros antigos e móveis cobertos de poeira. O cheiro de madeira antiga e cera se misturava com algo mais, algo doce e pesado. Ele se levantou confuso. Estavam apenas eles dois, a luz do sol filtrando através das janelas empoeiradas. Onde estamos? Ele perguntou, a voz tremendo. Ana estava ali. Mas havia algo diferente nela. Seu olhar era profundo, quase hipnótico. Uma parte do passado que não estávamos preparados para ver. Ela respondeu, com uma calma assustadora. Ricardo se sentiu mal, como se uma sombra estivesse se aproximando silenciosamente. Mas a curiosidade o impediu de recuar. O que aconteceu com seu pai? O colar dele fez algo com ele?
Ela hesitou, a expressão dela mudando rapidamente. Não, não foi assim que as coisas deveriam ter acontecido. A verdade é mais complicada. Então, aquele grito ecoou novamente, desta vez soando mais forte e mais claro. Era uma criança chamando por ajuda. Ricardo olhou para Ana com um olhar perplexo. O que é isso? Quem é essa criança? Ana fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se lembrar. É minha irmã. As palavras dela fizeram o coração de Ricardo disparar. Ela não tá viva. Eu nunca conheci, mas ela era real. Neste instante, tudo pareceu desmoronar. O passado que eles compartilhavam não era apenas uma teia de mistérios. Havia uma dor que transcendeu a perda, uma culpa que pairava no ar como uma neblina. Ana, Ricardo começou, mas ela o interrompeu. Meu pai, ele a perdeu quando eu era muito pequena. Fui criada com o peso da culpa e do silêncio. Ele sempre disse que era melhor não falar sobre ela. Mas o colar é a chave. Ele conecta nossas vidas. Nós duas somos parte de algo que ele tentou esconder. A revelação deixou Ricardo sem palavras. Como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, ele começou a entender a verdade brutal. Seu pai, ele não só a perdeu, ele estava envolvido, e quanto mais ele tentava esconder, mais ele a respingia em dor. Eu sei, Ana sussurrou, as lágrimas escorregando pelo rosto. Mas agora existe uma chance de corrigir o que foi destruído. E eu não sei como, mas precisamos encontrar a verdade e resgatar a nossa história. A história da minha irmã. Então, um novo sinal. As paredes começaram a tremer. Era como se o próprio lugar estivesse se insurgindo contra eles. Um aviso de que estavam sendo observados. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O passado não queria ser descoberto. Precisamos sair daqui, ele exclamou, puxando Ana. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se escancarou e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Ana, mas algo nele havia mudado. O olhar dele estava cheio de uma fúria contida, como um homem prestes a desfazer tudo. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, a voz agora profunda e distorcida, como se o próprio destino estivesse moldando. A verdade não é um presente, é uma maldição. Ricardo e Ana trocaram olhares, um misto de desespero e determinação. A pergunta pairava no ar. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? O confronto entre eles era iminente, e algo dentro de Ricardo dizia que ali, no calor do conflito, a resposta para todos os seus pesadelos estava prestes a ser revelada. A linha entre o medo e a esperança começou a se desvanecer. As sombras se aproximavam, e uma pergunta ecoava. O que a verdade realmente custaria? Ricardo e Ana se encararam, o ambiente carregado de tensão, enquanto o pai dela se aproximava, cada passo firme como se estivesse selando um destino. O coração de Ricardo disparou. Ele sentia que o confronto era inevitável, mas havia algo no olhar do homem que indicava que ele não era apenas uma figura ameaçadora. Havia também desespero ali. Vocês não deveriam estar aqui, ele repetiu, a voz vibrando com uma intensidade que fez Ana hesitar. A verdade não é um presente, é uma maldição. Ricardo franziu a testa, confuso. Que verdade? O que é esse colar? O que você escondeu de nós? Sua voz transparecia a urgência da situação, mas o homem continuou a avançar, ignorando as perguntas. Vocês não compreendem o que estão prestes a invocar. O colar é uma herança maldita, disse ele enquanto gesticulava, o objeto reluzente ainda firmemente em suas mãos. Tantos já sofreram por causa dele. Ana, angustiada, fez um movimento para se aproximar do pai. Papai, precisamos saber. Você não pode continuar nos escondendo a verdade. Por um instante, os olhos dele suavizaram. A expressão de amor por sua filha emergiu por trás das camadas de frustração e medo. Ana, algumas verdades são devastadoras, ele respirou, como se cada palavra fosse um peso. Mas logo, a raiva voltou a tomar conta. Você não tem ideia do que você está fazendo. E foi então que as paredes começaram a tremer de novo. Uma vibração crescente que parecia se originar dali mesmo, daquele colar. O brilho intenso pulsava e, de repente, uma sombra se projetou da luz.
não era apenas uma sombra, mas uma figura humana que lentamente se materializava. Ricardo ficou paralisado enquanto a forma emergia. E aquela figura era uma mulher, com traços conhecidos, embora envelhecida. Ana olhou e o grito que escapou de seus lábios congelou o ar ao redor. Mãe? O coração de Ricardo disparou. A mãe de Ana, que todos acreditavam estar morta, estava ali, viva e presente na energia do colar. O pai de Ana olhou para ela, um mix de amor e terror no olhar. Não, você não deveria estar aqui. Não agora. Ele parecia prestes a desmoronar. Mateus, a mulher começou, a voz trêmula. É hora de encerrar isso. Não podemos continuar vivendo nessa mentira. Ricardo sentiu a fraqueza nas pernas. Sua mente estava um turbilhão. Ana tinha uma mãe. E essa revelação desmantelava tudo. Uma verdade escondida havia muito tempo, não só do passado, mas que também reescrevia sua própria história. O que isso significa? Ele sussurrou, ainda atordoado. Ana olhava para a mãe, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu pensei que estivesse morta. Sua morte foi uma mentira, Ana. Fui forçada a desaparecer para proteger vocês. Mas agora o colar traz à tona segredos que estavam enterrados. Cada palavra era como uma facada no coração de Ricardo. A verdade está mais próxima do que vocês imaginam, mas os perigos também. A tensão explodiu. O pai de Ana, enfrentando a verdade, apressou-se para a figura à sua frente. Você não pode estar aqui. Nos descobrirão. Se souberem que você voltou, tudo estará perdido. Então a mulher olhou para Ricardo. Você está mais envolvido do que gostaria. O passado de seu pai e o meu estão entrelaçados em uma trama que nem todos podem suportar. Mas não apenas isso. Há um inimigo que sempre nos vigiou, buscando a hora certa para atacar. E agora, com sua presença, está em movimento novamente. Os murmúrios da verdade estavam prestes a explodir em um desfecho catastrófico. Mas antes que pudessem abrir caminho para mais perguntas, um tremor sacudiu a sala e a luz do colar intensificou-se, prontificando-se para revelar mais do que poderiam suportar. Os olhos de Ana se arregalaram. Não! O que você está fazendo? Ela olhou para o pai, a conexão deles rompendo como um fio prestes a se partir. A sombra da mulher se desfez, misturando seu colar, como se lá estivesse à espera. Prepare-se para o que vem, todos vocês, pois a verdade que vocês buscam pode ser a sua ruína. E naquele instante, tudo se apagou. O que viria a seguir? O que mais estava à espreita nas sombras do passado? Ricardo tinha certeza de que a jornada deles estava apenas começando, e as revelações eram mais mortais do que jamais imaginariam. A luz do colar pulsava como se tivesse vida própria, iluminando o ambiente enquanto a tensão aumentava. Ricardo notou que a expressão do pai de Ana ficava cada vez mais intensa, uma mistura de raiva e medo, que pulsava no ar. Vocês não compreendem o que estão mexendo, gritou ele, o olhar fixo na mulher, que agora parecia não ser mais uma sombra, mas viva aqui, entre eles, como uma espectadora de seu próprio passado. Ana estendeu a mão, o coração dela na garganta. Mãe, o que você quer dizer com isso? As palavras saíram num sussurro quase desesperado. Ricardo percebeu que essa era a primeira vez que ela realmente se permitia ser vulnerável. A mulher que se dizia a mãe dela olhou em seus olhos e, por um instante, tudo ao redor parecia parar. Eu voltei para proteger você, a mãe respondeu, a voz quase quebrando. Mas fui forçada a desaparecer por causa de um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. Que segredo? Ricardo perguntou, a ânsia tomando conta dele. O tempo parecia se arrastar, enquanto um silêncio pesado se estabelecia. Ele sentiu uma energia no ar, como se algo estivesse prestes a estourar. Ele não é só um colar, a mãe de Ana continuou. É o símbolo de um pacto entre nossas linhagens, e vocês não podem ignorá-lo. Há mais em jogo do que imaginam. Nesse momento, o chão tremeu com mais intensidade,
e a atmosfera ficou pesada, sufocante. Então, com um estalo ensurdecedor, o colar se iluminou ainda mais, e de repente, algo se manifestou na sala. Uma nuvem escura surgiu, engolindo a luz, e em meio a ela, uma figura familiar começou a se moldar. Ricardo quase não pôde acreditar no que via. Seu coração parou por um breve momento. Era ele, seu próprio pai, que se dizia morto há anos. Paulo? Ricardo sussurrou, a voz falhando na incredulidade. O que você está fazendo aqui? O pai de Ricardo olhou com uma frieza que cortou seu coração. Eu sempre estive aqui, meu filho, escondido nas sombras. O colar, ele conecta nossos destinos de uma maneira que você ainda não consegue entender. A sala ficou em silêncio absoluto, todos encarando aquele espectro do passado que desafiava a lógica. A mãe de Ana parecia desmoronar diante da presença dele. Por que você voltou? O que está acontecendo? Ela lutava para manter a compostura, mas a dor em seu olhar era insuportável. Vocês não deveriam ter desvendado isso. Paulo gritou. A verdade não pode ser revelada. O colar mantém a maldição. E agora que você, Ana, e você, Ricardo, estão juntos, as coisas se complicaram. A revelação era como um golpe em um coração. Ricardo olhou para Ana, seus olhos cheios de perguntas sem resposta. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, a voz cheia de urgência. Paulo hesitou, o olhar sombrio. As boas famílias têm mais em comum do que acham. A tragédia que se abateu sobre vocês não é por acaso. O amor que vocês sentem é uma ameaça a um poder muito maior. Poder? Que poder? Ana perguntou, a voz embargada pela tensão. Mas antes que Paulo pudesse responder, um rugido ensurdecedor cortou o silêncio. As paredes ao redor deles começaram a vibrar, e a sombra que os havia cercado agora se espalhou como um manto pela sala. Tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Ricardo sentiu um frio profundo, um pressentimento que o fez querer recuar. Saia da frente! Gritou Ricardo, puxando Ana para perto de si, enquanto a nuvem dilacerava o espaço. Precisamos nos proteger. E em um momento de desespero, as figuras começaram a se dissolver na luz pulsante do colar. Os olhos de todos os presentes estavam virados para aquele objeto, a verdadeira origem de tudo o que estava acontecendo. E então, em um relampejo, algo irrompeu da luz. Uma terceira figura, mais obscura que as outras, pairou entre eles. Era uma presença que Ricardo nunca havia visto e não sentia que deveria. Finalmente, vocês me reuniram, disse a figura com uma voz que reverberava pelo espaço como um eco macabro. O legado se renova, e a verdade será paga com sangue. Os pés de Ricardo andaram para trás e ele segurou Ana com força, enquanto ela parecia paralisada pela revelação. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, a confusão ocupando cada canto de sua mente. Vocês estão amarrados ao destino de suas famílias. Cada escolha que fizeram até agora os trouxe até aqui. A figura continuou. E a escolha a ser feita agora pode todos vocês. Ou libertar os segredos que nunca deveriam vir à tona. O mundo ao redor deles girava, e com a verdade se desvelando, uma nova procura se iniciava. Como quebrar a maldição? A que preço? Eles estavam prontos para descobrir, mas a coragem deles seria testada mais uma vez. A dúvida pairava no ar, enquanto tudo em que acreditavam estava em jogo. O brilho do colar era quase ofuscante, e a presença da mãe de Ana pairava no ar como uma novela recém-descoberta. Ricardo estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Ele sentia todo o corpo tremendo. Enquanto o pai de Ana e a figura que se dizia mãe tentavam se conectar, a atmosfera carregava uma tensão pesada. O que quer que fosse, parecia prestes a explodir. A figura escura que emergiu começou a se moldar, e de repente o chão tremeu sob eles. O colar pulsava violentamente, quase como se estivesse vivo, e pressionasse para que uma verdade fosse revelada. Ricardo não conseguia se mover, como se estivesse preso em um pesadelo. E foi assim.
que no instante em que todos estavam à beira da revelação, uma voz ecoou pelo espaço. Vocês acham que podem escapar? A figura sombria ficou mais nítida. Era uma mulher, mas não era a mãe de Ana, nem qualquer outra figura que desafiasse a realidade. Ela parecia feita de sombras e fumaça, e um ar de superioridade emanava dela. Quem é você? Ricardo conseguiu perguntar, o medo crescendo no fundo da garganta. Eu sou o que vocês temem, ela respondeu, um sorriso distorcido nos lábios, a guardiã dos segredos que vocês estão prestes a libertar. E como eu estava esperando por este momento. Ana estremeceu. O que você quer dizer com isso? Você, Ana, a mulher retorquiu, apontando o dedo, não sabe quem realmente é. E você, Ricardo, é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo do que pode imaginar. O coração de Ricardo disparou. O que mais poderia haver? Ele sempre pensou que tinha uma boa compreensão de seus próprios sentimentos e experiências. Mas a cada palavra da mulher, tudo o que ele acreditava parecia desmoronar. A figura de sua mãe começou a se desvanecer, mais uma vez, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Parem! Não façam isso! Ana gritou, desesperada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas a mulher sombria apenas riu. Vocês não podem se esconder da verdade. Ana, você não é apenas uma filha perdida. Você é herdeira de um poder que transcende este tempo e espaço. O colar é o que conecta suas linhagens, mas também é a chave para tudo o que vem a seguir. Em um instante de horror, Ricardo percebeu algo. Ana, o que ela está dizendo? Ele estava começando a tremer, não apenas de medo, mas de uma vibração clara de conexão. O que significava ser uma herdeira de poder? Ana olhou para Ricardo, a confusão se transformando em um temor profundo. A herança que nos foi passada é maior do que pensamos. Ela diz que o poder do colar é passado através da dor. Eu sou a única que pode lidar com ele. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como assim, se você é parte disso? Então, e essas visões, essas memórias que estamos vendo, elas são reais? Antes que Ana pudesse responder, a mulher sombria deu um passo à frente. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma herdeira. E o que realmente aconteceu naquela noite quando tudo isso começou. O ambiente ao seu redor começou a girar e as sombras tomaram conta do espaço. Então, como um raio cortando a escuridão, uma figura apareceu atrás da mulher. Alguém que Ricardo reconheceu. Mãe? Ele sussurrou, em choque. Mas o que mais o atingiu foi a expressão no rosto dela. Era um olhar de julgamento, uma mistura de dor e ressentimento, que revirou seu estômago. Paulo, ela dirigiu-se ao pai de Ana. O que você fez? Não deveria ter deixado eles descobrirem. Suas palavras eram um sussurro pesado de um desespero antigo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ele respondeu com uma frieza que cortou Ricardo. Então tudo isso, tudo o que aconteceu foi por sua causa? A indignação tomou conta dele. Não é assim que funciona. A mulher sombria interveio, rindo suavemente. O destino de vocês foi traçado antes mesmo de nascerem. Cada escolha, cada dor, foi programada em seus corações e mentes. Então, como um relâmpago, as memórias começaram a inundar Ricardo. Era um emaranhado de dor, culpa e sacrifício. Ele viu cenas flutuando diante de seus olhos. O que parecia ser o dia em que seu pai desapareceu. A noite de acontecimentos que mudaram suas vidas para sempre. Para de olhar assim, Ricardo gritou, sua voz transbordando em medo e raiva. O que você quer de nós? Mas antes de a mulher sombria responder, houve o estrondo e tudo ao redor dele se desfez, mergulhando na escuridão. Quando emergiu, estava em um lugar completamente diferente, com Ana a seu lado. O que aconteceu com sua mãe e o poder que o colar continha? E mais importante, se eles eram herdeiros de algo tão profundo, preparar-se para o desconhecido. O que realmente estava em jogo e o preço a ser pago? A dúvida pairava no ar, e a verdade ainda estava envolta em sombras. O brilho do colar pulsava como se tivesse vida própria,
e a presença da mãe de Ana pairava no ar como uma novela recém-descoberta. Ricardo estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Ele sentia todo o corpo tremendo. Enquanto o pai de Ana e a figura que se dizia mãe tentavam se conectar, a atmosfera carregava uma tensão pesada. O que quer que fosse, parecia prestes a explodir. A figura escura que emergiu começou a se moldar e, de repente, o chão tremeu sob eles. O colar pulsava violentamente, quase como se estivesse vivo, e pressionasse para que uma verdade fosse revelada. Ricardo não conseguia se mover, como se estivesse preso em um pesadelo. E foi assim que, no instante em que todos estavam à beira da revelação, uma voz ecoou pelo espaço. Vocês acham que podem escapar? A figura sombria ficou mais nítida. Era uma mulher, mas não era a mãe de Ana, nem qualquer outra figura que desafiasse a realidade. Ela parecia feita de sombras e fumaça, e um ar de superioridade emanava dela. Quem é você? Ricardo conseguiu perguntar, o medo crescendo no fundo da garganta. Eu sou o que vocês temem, ela respondeu, um sorriso distorcido nos lábios. A guardiã dos segredos que vocês estão prestes a libertar. E como eu estava esperando por este momento. Ana estremeceu. O que você quer dizer com isso? Você, Ana, a mulher retorquiu, apontando o dedo, não sabe quem realmente é. E você, Ricardo, é apenas uma peça de um quebra-cabeça, muito mais complexo do que pode imaginar. O coração de Ricardo disparou. O que mais poderia haver? Ele sempre pensou que tinha uma boa compreensão de seus próprios sentimentos e experiências. Mas a cada palavra da mulher, tudo o que ele acreditava parecia desmoronar. A figura de sua mãe começou a se desvanecer mais uma vez, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Parem! Não façam isso! Ana gritou, desesperada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas a mulher sombria apenas riu. Vocês não podem se esconder da verdade. Ana, você não é apenas uma filha perdida. Você é a herdeira de um poder que transcende este tempo e espaço. O polar é o que conecta suas linhagens, mas também é a chave para tudo que vem a seguir. Em um instante de horror, Ricardo percebeu algo. Ana, o que ela está dizendo? Ele estava começando a tremer, não apenas de medo, mas de uma vibração clara de conexão, o que significava ser uma herdeira de poder. Ana olhou para Ricardo, a confusão se transformando em um temor profundo. A herança que nos foi passada é maior do que pensamos. Ela diz que o poder do colar é passado através da dor. Eu sou a única que pode lidar com ele. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como assim, se você é parte disso? Então e essas visões, essas memórias que estamos vendo? Elas são reais? Antes que Ana pudesse responder, a mulher sombria deu um passo à frente. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser uma herdeira. E o que realmente aconteceu naquela noite. Quando tudo isso começou. O ambiente ao seu redor começou a girar, e as sombras tomaram conta do espaço. Então, como um raio cortando a escuridão, uma figura apareceu atrás da mulher. Alguém que Ricardo reconheceu. Mãe? Ele sussurrou, as vozes falhando na incredulidade, mas o que mais o atingiu foi a expressão no rosto dela. Era um olhar de julgamento, uma mistura de dor e ressentimento que revirou seu estômago. Paulo, ela dirigiu-se ao pai de Ana. O que você fez? Não deveria ter deixado eles descobrirem. Suas palavras eram um sussurro pesado de um desespero antigo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ele respondeu com uma frieza que cortou Ricardo. Então tudo o que aconteceu foi por sua causa. A indignação tomou conta dele. Não é assim que funciona. A mulher sombria interveio, rindo suavemente. O destino de vocês foi traçado antes mesmo de nascerem. Cada escolha, cada dor, foi programada em seus corações e mentes. Então, como um relâmpago, as memórias começaram a inundar Ricardo. Era um emaranhado de dor, culpa e sacrifício. Ele viu cenas flutuando diante de seus olhos. O que parecia ser o dia em que seu pai desapareceu. A noite de acontecimentos que mudaram suas vidas para sempre. Para de olhar assim! Ricardo gritou,
sua voz transbordando em medo e raiva. O que você quer de nós? Mas antes de a mulher sombria responder, houve um estrondo e tudo ao redor dele se desfez, mergulhando-o na escuridão. Quando emergiu, estava em um lugar completamente diferente, com Ana a seu lado. O que aconteceu com sua mãe e o poder que o colar continha? E mais importante, se eles eram herdeiros de algo tão profundo, preparar-se para o desconhecido. O que realmente estava em jogo e o preço a ser pago? A dúvida pairava no ar e a verdade ainda estava envolta em sombras. E então, numa fração de segundo, tudo virou. Uma explosão de luz. Ricardo sentiu um calor infernal, como se o próprio sol tivesse decidido se manifestar ali. E quando a visão se acalmou, ele estava de frente com ele mesmo. Não era ele, mas uma versão estranha, sombria, de si mesmo. Você não pode ser. O choque tomou conta de Ricardo, e Ana deu um passo para trás, a expressão de horror estampada no rosto. Sim, sou eu, mas de uma linha do tempo onde as decisões foram diferentes, disse a versão distorcida de Ricardo. Eu sou o resultado de escolhas que você nunca fez, e estou aqui para reverter o que você não pode suportar. A verdade é que você não é digno do poder que está prestes a receber. Ana estava paralisada. Não, isso não faz sentido. Faz sim, minha querida. O clone de Ricardo a interrompeu, com um sorriso cruel. Se você realmente é herdeira, eu sou seu maior desafio. Para assumir qualquer poder, você terá que me superar, ou perder tudo, até mesmo seu amor por ele. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. A sala começou a girar novamente, e a tensão aumentou, dando uma volta extrema. Ricardo olhou para Ana, o desespero consumindo. Que sacrifício teriam que fazer agora? E a pergunta mais cruel de todas. Essa nova versão de si mesmo, o que ele custaria a todos que amava? Você nunca vai ganhar, Ricardo gritou, a determinação queimada em seu olhar. Mas o desafio estava claro. E enquanto a verdadeira batalha começava, ele sabia a linha entre amor e ódio estava prestes a ser atravessada. Ricardo olhou para a figura distorcida que se dizia sua versão sombria. O choque o paralisou. As palavras ficaram presas em sua garganta. Isso não é possível, ele sussurrou, desesperado. Ana estava a seu lado, os olhos arregalados, sem saber o que pensar ou fazer. O clone sorriu, um sorriso frio que enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. Você esteve vivendo uma mentira. A versão distorcida dele continuou, como se estivesse se divertindo com a confusão. Todo o seu luto, suas lágrimas, tudo isso foi em vão. Você está mais longe da verdade do que imagina. A atmosfera estava carregada de tensão. Ricardo sentia que sua mente estava sendo desmantelada, como se as paredes ao redor dele estivessem desmoronando. O que precisa fazer? Ele gritou, o desespero transbordando. Quem é você realmente? Eu sou o que você se tornaria se tivesse escolhido o caminho certo. O clone respondeu, com uma voz suave que contrastava com a ameaça em suas palavras. E você vai me ajudar a recuperar o que foi perdido. O colar não é só um símbolo, é uma prisão e uma oportunidade. Ana se afastou, a expressão dela misturando medo e determinação. Você não vai conseguir nada com ele. Ela se voltou para Ricardo, buscando apoio. Precisamos lutar contra isso. Juntos. O clone de Ricardo deu um passo à frente, a confiança dele transbordando. Você não entende. O poder do colar nos unirá de uma forma que você não pode imaginar. E para isso, alguém deve fazer um sacrifício. Sacrifício? Que tipo de sacrifício? O medo começou a tomar conta de Ricardo. Ele não gostava do que estava ouvindo. Naquele momento, ele percebeu que todo o desespero de Ana poderia ser real e que o colar poderia, de fato, estar atrelado a algo muito mais sombrio. Talvez a sua própria vida, o clone disse com um sorriso. A palavra vida ressoou como um trovão na mente de Ricardo. Ele não podia acreditar que estava ouvindo isso. Naquela fração de segundo, o mundo ao redor deles começou a mudar novamente. As luzes piscaram e, de repente, eles estavam em um lugar diferente.
Não era a sala antiga que conheciam, mas um vasto campo, coberto por um nevoeiro denso que obscurecia tudo. O crime era diferente, mas a tensão era palpável. Bem-vindos ao reino entre o passado e o futuro. A figura sombria proclamou com um ar de triunfo, como se o ambiente fosse um prêmio por suas ações. Aqui, a verdade sobre suas famílias será revelada. Aqui, vocês não escaparão. Ricardo sentiu um frio na espinha, a incerteza pairando no ar. Mas no fundo, havia algo pulsante, um desejo de verdade. O que mais você sabe sobre nós? Ele gritou, a raiva subindo. Quem você realmente é? O clone riu, e o som deslocado ecoou pelo campo. Uma herança que vocês nunca deveriam ter buscado. O colar é mais antigo do que imaginam, e a conexão entre vocês dois é mais poderosa e perigosa do que o destino de suas famílias. E então, algo inimaginável aconteceu. A neblina começou a se dissipar, e figuras começaram a se revelar ao redor deles. Eram pessoas do passado, algumas conhecidas, outras desconhecidas, todas com expressões de dor e alegria. Ricardo se assustou ao ver o rosto de sua mãe, jovem e cheia de vida, misturado com o de outras pessoas que pareciam ser parentes de Ana. O campo se encheu de murmúrios, e um fedor de medo pairou no ar. O que está acontecendo? Ana gritou, o terror estampado em seu rosto. Quem são eles? Eles são as almas ligadas ao colar. O clone explicou, sua voz ressoando. E agora vocês terão de escolher entre a verdade e o sacrifício. Mas lembrem-se, esta escolha não é apenas sobre vocês. O que vocês fizerem aqui agora afetará as gerações futuras. Corações acelerados, Ricardo e Ana se olharam, percebendo que tudo o que tinham notado, todo o sofrimento que haviam suportado, estava prestes a beirar a linha entre suas vidas e as experiências de suas famílias passadas. A verdade sobre a maldição e o poder estava mais próxima do que eles pensavam, mas mais aterrorizante do que poderiam imaginar. Vocês devem decidir, o clone retorquiu, como se cada palavra fosse uma condenação. E lembrem-se, o destino pode não ser seu, mas a responsabilidade recai sobre seus ombros. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O verdadeiro choque ainda estava por vir, e a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar. O que eles fariam agora? O que os aguardava naquele campo nebuloso? O futuro era incerto, e suas decisões poderiam custar suas vidas. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a figura sombria se aproximava. Cada passo pesado com a intensidade de um segredo guardado por demais. Ana, ao seu lado, parecia uma tempestade prestes a eclodir. As almas ao redor deles sussurravam memórias de dor e esperança, um eco do que poderia ser. Ele olhou para ela, e tudo o que tinha vivido juntos, cada risada e lágrima, passou como um relâmpago em sua mente. Não podemos deixá-la vencer, Ricardo gritou, sua voz firme e decidida. Se somos mesmo herdeiros de algo tão grande, precisamos fazer isso juntos. E naquele momento, as palavras pareciam ressoar. Ana assentiu, e um brilho intenso surgiu em seus olhos, uma determinação renovada. Se a verdade nos unir, então devemos enfrentá-la, disse Ana, metáfora e desafio entrelaçados em sua voz. O clone de Ricardo riu, mas havia uma fragilidade no olhar que indicava que aquilo era apenas o começo. Estão dispostos a sacrificar tudo por um amor que pode não ser suficiente? Questionou a figura sombria, um sorriso cruel nos lábios. A escolha é dolorosa, e a verdade, essa pode destruí-los. Estamos prontos para isso, Ana bradou, as emoções queimando como fogo em seu olhar. Ricardo sentiu a energia ao seu redor se intensificar, as almas observando como um tribunal silencioso que aguardava um veredicto. No fundo, vocês o precisam, sibilou o clone, a voz repleta de arrogância. Vocês precisam do poder que o colar concede, mas a que preço? Ricardo então lembrou-se do que queria. Não era o poder que o movia, mas o amor por Ana.
Não estamos aqui para buscar poder, mas a verdade. O que importa é quem somos juntos, e isso não se mede em sacrifícios. Sua declaração reverberou como estrondo, e o espaço ao redor deles pareceu empurrá-los para frente. A figura sombria hesitou, e nesse momento, Ana agarrou a mão de Ricardo. Juntos podemos quebrar essa maldição. E quando as palavras saíram de seus lábios, o colar começou a resplandecer com um brilho radiante, uma luz purificadora que afastou as sombras. O clone não parecia mais tão certo de si. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou, enquanto a luz do colar iluminava tudo ao redor. As almas começaram a dançar, as memórias a se entrelaçar, e o antigo poder havia se libertado. Chegou a hora de você se confrontar com seu passado. Ana disse ao clone, e a verdade se desdobrou diante deles como uma cortina levantada. Ele estava em um ciclo de dor que precisava ser rompido. Com um grito, a figura sombria foi engolida pela luz, sua existência dissolvendo como névoa ao amanhecer. Ricardo e Ana permaneceram em pé, a energia do colar agora pulsando de maneira harmoniosa, ouvindo os murmúrios e pequenas risadas das almas que estavam ali. Sentiram um alívio profundo. As lembranças estavam agora livremente disponíveis, curando feridas que estavam abertas por tempo demais. Mas mesmo no meio de tanta luz, uma dúvida pairava. E agora? Ricardo perguntou, olhando para Ana, que ainda estava ofegante. Qual será nosso destino? Ela sorriu e um brilho esperançoso iluminou seu rosto. Agora, nós decidimos. A verdade que buscamos não nos separa, mas nos une. O que quer que venha pela frente, estamos juntos. Ainda envoltos naquela energia, eles se viraram para o horizonte, prontos para enfrentar o desconhecido. A vida tinha mudado completamente, mas o mistério do futuro ainda balançava como folhas em uma tempestade. O poder estava agora ao alcance, e eles eram livres para escrever a própria história. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que mantém a nossa comunidade viva. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que outros possam desfrutar desse tipo de conteúdo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sempre apoiam o canal. E você é parte disso.